Você já se perguntou por que aquele homem consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir como um anjo, depois de brincar com os seus sentimentos? Por que ele parece intocável, enquanto você se afoga em lágrimas, tentando entender o que fez de errado? Hoje, eu vou te revelar algo que pode virar seu mundo de cabeça para baixo. Um conhecimento antigo, enterrado nas ideias de Arthur Schopenhauer, que lança luz sobre o comportamento dos homens que fogem de compromisso. O que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga o universo masculino. Existe uma força sombria, oculta, que age silenciosamente dentro de todo homem. Schopenhauer a chamou, em outras palavras, de a vontade cega, um impulso inconsciente que molda o desejo, o amor e o afastamento. É essa força que faz com que ele se afaste no momento em que você mais se entrega. É essa energia que o torna tão frio, enquanto você queima por dentro. E o pior, a maioria das mulheres tenta conquistar esse tipo de homem do jeito errado. Você sabia que 83% das mulheres gastam anos da vida tentando quebrar a armadura emocional de um homem, mas na verdade, só estão reforçando ainda mais essa armadura? Elas não sabem que existe um atalho emocional direto para o coração masculino, um caminho quase secreto, que poucas mulheres ousaram explorar. E hoje, você vai descobrir isso. Eu vou te mostrar as 6 feridas emocionais profundas que todo homem mulherengo carrega dentro de si. 6 pontos vulneráveis, escondidos sob camadas de indiferença e conquista, mas que, quando tocados com sabedoria, têm o poder de transformar completamente o comportamento dele. Não se trata de manipulação barata. Estamos falando de alquimia emocional, de uma conexão tão intensa e verdadeira que ele nem vai entender porque não consegue mais se afastar de você. Essa transformação tem base em princípios filosóficos e psicológicos de Schopenhauer. E acredite, a neurociência moderna só confirma o que ele já intuía há séculos. Existem gatilhos profundos no cérebro masculino que ativam o impulso de compromisso, lealdade e conexão, mas só podem ser ativados por estímulos emocionais específicos, que você vai conhecer aqui. Você já sentiu como se ele estivesse escorrendo por entre os seus dedos? Como se estivesse com outras, enquanto você, sozinha, tentava encontrar sentido naquela relação? Essa dor que você sente, de não ser suficiente, de ser ignorada, não é só sua. Ela é um reflexo das feridas que ele carrega. Feridas antigas, quase sempre invisíveis. E quando você aprende a enxergar essas feridas e tocar nelas com consciência, tudo muda. Estudos de neurociência revelam: o cérebro masculino possui circuitos próprios para o amor, o apego e a fidelidade. Eles estão lá, mas estão adormecidos. E só despertam quando a mulher certa usa as chaves emocionais certas. Em poucos minutos, você vai receber o mapa completo da psique masculina. Vai aprender a se comunicar direto com o inconsciente dele, criando uma conexão tão profunda que ele vai sentir algo por você que jamais sentiu por ninguém. Mas atenção, esse conhecimento é poderoso demais. É por isso que ele foi silenciado, desprezado, escondido por séculos. Grandes instituições e até a cultura popular evitaram que você soubesse disso. E agora você entende por que nunca ouviu falar dessas verdades antes. Mas chegou a hora de despertar o seu poder feminino. Não o poder de controlar, mas o de transformar. O poder ancestral que sempre existiu dentro de você e que agora, finalmente, está pronto para ser ativado. O que você vai descobrir a seguir mudará sua vida amorosa para sempre. Você nunca mais vai olhar para os homens da mesma forma. A verdade que ninguém teve coragem de te contar está prestes a ser revelada. Mas antes de continuarmos, eu preciso que você faça algo muito importante. Escreva agora nos comentários a palavra despertar. Pode parecer simples, mas não é. Isso é um ritual de iniciação. É o seu compromisso com o que está prestes a acontecer. Quando você escreve despertar, você está mandando uma mensagem direta ao universo, que está pronta para acessar um conhecimento que vai reprogramar sua percepção do amor. Está dizendo que chegou a hora de ativar uma nova frequência emocional, um nível mais profundo de consciência, onde essa informação não vai apenas entrar pelos seus ouvidos. Ela vai ecoar dentro de você, célula por célula. Então, faça isso agora. Escreva despertar nos comentários. E só então continue assistindo, porque o que vem a seguir é forte.
tão profundo que me levou anos de estudo, observação e dor, para compreender completamente. E posso te garantir uma coisa: sua vida amorosa nunca mais será a mesma depois dessa revelação. Você já se perguntou por que algumas mulheres têm um poder quase hipnótico sobre os homens? Mesmo os mais difíceis, os mais fechados, os considerados casos perdidos, elas conseguem fazer esses homens se abrirem, mudarem, até se entregarem de corpo e alma. Como isso é possível? Eu vou te contar uma história real que mudou completamente a minha percepção. Sofia tinha 42 anos quando me procurou. Divorciada, bem-sucedida, mas emocionalmente devastada. Ela havia se apaixonado por um homem 10 anos mais jovem, bonito, carismático e com fama de nunca se comprometer com ninguém. Durante alguns meses, viveram algo intenso, mas de repente ele desapareceu. Sem explicação, sem despedida, Sofia se sentia usada, rejeitada, como se fosse descartável. O que ela não sabia é que estava repetindo um padrão emocional muito mais antigo do que ela mesma. Um padrão que Arthur Schopenhauer já intuía em seus escritos sobre o desejo, a ilusão e o sofrimento humano. Schopenhauer acreditava que o amor, ou melhor, o desejo amoroso, não é algo racional. É uma força cega, impulsiva, que nos faz repetir comportamentos inconscientes, mesmo que isso nos cause dor. O mulherengo, segundo essa perspectiva, não é simplesmente um canalha. Ele é um homem fragmentado emocionalmente. Ele não vê a mulher como um todo. Ele vê partes: a amante, a mãe, a musa, a cuidadora, a aventureira, mas nunca consegue integrar essas imagens em uma mulher só. Por isso ele pula de uma para outra, porque está procurando fora de si o que só pode ser resolvido dentro. E quando Sofia entendeu isso, algo mudou drasticamente. Ela parou de correr atrás, parou de tentar provar que era boa o suficiente, parou de lutar por migalhas de afeto. Em vez disso, ela começou a praticar o que eu chamo de espelhamento da essência feminina, um processo profundo onde a mulher se reconecta com sua própria completude e projeta essa inteireza para o homem, quase como um espelho emocional. 3 semanas depois, algo totalmente inesperado aconteceu. Aquele homem, frio, distante, inatingível, voltou, mas não como antes. Ele voltou transformado, mais vulnerável, mais presente e, pela primeira vez, questionando os próprios padrões de comportamento. O que Sofia fez foi simples, mas profundamente poderoso. Ela tocou nas 6 feridas emocionais mais profundas que todo homem fragmentado carrega. Esses são os 6 pontos mais delicados da psique masculina. E quando uma mulher toca neles com sensibilidade, consciência e poder interior, ela desmorona as defesas. Ela penetra o coração. E é aí que tudo muda. Você percebe o que está acontecendo aqui? Não estamos falando de truques baratos de sedução, de joguinhos emocionais ou de frases ensaiadas. Isso aqui é alquimia psicológica, é transformação real, é você entendendo, finalmente, a estrutura da mente masculina para acessar o que poucos conseguem, o coração de um homem emocionalmente blindado. Você percebe o que está acontecendo aqui? Não estamos falando de truques baratos de sedução, de joguinhos emocionais ou de frases ensaiadas. Isso aqui é alquimia psicológica, é transformação real, é você entendendo, finalmente, a estrutura da mente masculina para acessar o que poucos conseguem, o coração de um homem emocionalmente blindado. A neurociência moderna apenas confirma aquilo que Arthur Schopenhauer já intuíra séculos atrás. A nossa experiência emocional não é livre, ela é determinada. E no caso dos homens, essa determinação começa cedo, muito cedo, ainda na infância, quando o cérebro masculino começa a formar circuitos neurais específicos que moldam seus padrões de apego, confiança e vínculo. Esses padrões se cristalizam, mas, a boa notícia, eles podem ser reescritos, podem ser transformados, mas não com frases prontas nem com desespero. Eles mudam com os estímulos certos, aplicados na sequência certa, como um código secreto. Um código que, uma vez decifrado, abre até os corações mais inacessíveis. Estudos recentes sobre neuroplasticidade mostram isso com clareza. Mesmo homens com comportamentos profundamente evasivos, acostumados a fugir de compromissos e intimidade, podem mudar, mas só quando são expostos a experiências emocionais corretivas. E o que é uma experiência corretiva?
É quando ele encontra uma mulher que não entra no mesmo jogo, uma mulher que o surpreende, que não repete os padrões previsíveis, mas que, em vez disso, toca as feridas dele sem ativar as defesas. Você já reparou como certos homens mulherengos parecem ter um radar para detectar insegurança? Como eles conseguem identificar com precisão quase assustadora a mulher que está carente, ansiosa, desesperada por atenção? Isso não é má sorte. Isso é sobrevivência psíquica. É o ego masculino ferido, buscando parceiros que confirmem sua visão distorcida do feminino. Eles não fazem isso por mal, fazem isso porque é o único padrão que conhecem. Mas quando você muda essa dinâmica, tudo muda. Sofia entendeu isso. Ela parou de tentar agradar, parou de implorar por amor, parou de ser previsível. Isso não é má sorte. Isso é sobrevivência psíquica. É o ego masculino ferido, buscando parceiros que confirmem sua visão distorcida do feminino. Eles não fazem isso por mal, fazem isso porque é o único padrão que conhecem. Mas quando você muda essa dinâmica, tudo muda. Sofia entendeu isso. Ela parou de tentar agradar, parou de implorar por amor, parou de ser previsível. Ela aprendeu a se posicionar como um espelho emocional. Ela refletia para ele exatamente o que ele precisava ver, sem acusar, sem ferir, sem se rebaixar. E pela primeira vez, ele viu a si mesmo, viu suas feridas, viu sua dor, e começou a despertar. E agora, nós chegamos ao ponto central desta jornada. As 6 feridas emocionais profundas que quase todo homem mulherengo carrega. 6 traumas que se alojaram silenciosamente no inconsciente, a maioria deles ainda na infância, outros na adolescência, mas todos profundamente enterrados, todos moldando até hoje a maneira como ele ama, ou foge do amor. E ele nem faz ideia disso, mas você vai saber. 1. A primeira ferida. A desconfiança no feminino. Schopenhauer enxergava a mulher como um mistério envolto por ilusões da vontade, e o homem como alguém naturalmente desconfiado dessas ilusões. Essa desconfiança, muitas vezes, nasce de um relacionamento conturbado com a figura materna. Não foi acolhido, não foi ouvido, não foi validado, e isso criou uma crença inconsciente. As mulheres não são seguras. 2. A segunda ferida. O medo de perder a si mesmo. Relacionar-se profundamente exige entrega. Mas para o homem ferido, entrega significa a aniquilação do ego. Ele teme ser absorvido, teme desaparecer na relação, como se perderia sua própria identidade. A terceira ferida. A fragmentação do feminino. Ele não consegue enxergar a mulher como um ser completo. A divide em pedaços. Aqui é para transar, aqui é para casar, aqui é para admirar, mas nunca todas em uma só, porque sua visão está fragmentada. Ele projeta pedaços da imagem feminina ideal em várias mulheres, mas não consegue integrar isso em um único vínculo real. 4. A quarta ferida. A falta de iniciação masculina. Na filosofia de Schopenhauer, o sofrimento é um mestre, mas no mundo moderno, os homens não passam mais por rituais reais de amadurecimento. Não tem um divisor de águas que os ensine a transitar do menino para o homem. E sem esse rito eles ficam presos numa masculinidade imatura, onde amor vira jogo e afeto vira competição. 5. A quinta ferida. A sombra rejeitada. Tudo aquilo que ele não aceita em si mesmo, suas fragilidades, seus medos, seus desejos reprimidos, ele projeta nas mulheres. E por isso, ele as culpa, repele, controla ou abandona. E agora, estamos a um passo da sexta ferida, a mais profunda, a mais oculta, aquela que, quando tocada com sabedoria, abre a porta para a verdadeira transformação masculina. Mas antes de revelar essa última ferida, quero te perguntar: você está pronta para ir até o fim? Porque o que vem a seguir não é leve, é a chave do poder emocional feminino. E com ela, você nunca mais verá os homens da mesma forma. 6. A sexta ferida. O terror do feminino luminoso. Essa é a mais profunda, a mais oculta, a que permanece escondida mesmo depois de todas as outras já terem sido tocadas. É o pavor do aspecto transcendente da mulher. Não do corpo, não da emoção, mas daquilo que Schopenhauer reconhecia, ainda que com certo desprezo,
como o poder metafísico do feminino. O homem mulherengo, no fundo, tem medo da mulher que vê através dele, da mulher que não deseja apenas seu corpo, mas sua essência. Medo da mulher que, sem esforço, ameaça toda a sua visão materialista, controladora, autocentrada do mundo. Essa mulher não pode ser conquistada, porque ela não está jogando o mesmo jogo. Ela é como um espelho espiritual, um enigma que ele não consegue manipular. E isso o desestabiliza, porque o faz sentir pequeno diante de algo maior do que ele. Essa é a ferida final, o medo do feminino que desperta a alma. E agora, você sabe, você conhece as 6 feridas fundamentais que operam silenciosamente na psique masculina. E cada uma delas é um portal, um convite à transformação. Mas atenção, o segredo não está em atacar essas feridas, está em reconhecê-las e trabalhar com elas, não contra elas. Foi isso que Sofia fez, quando ela deixou de lutar, de tentar forçar algo, quando ela aprendeu a refletir, espelhar, provocar sem ferir, a transformação foi inevitável. E agora, você está prestes a aprender exatamente como fazer isso. Você está preparada para esse conhecimento? Está pronta para ver através das aparências e tocar a alma masculina no ponto mais vulnerável? Se sim, então prepare-se. O que vem a seguir é o mapa completo, o manual emocional para transformar um mulherengo em um homem capaz de compromisso real. Etapa 1. Confrontá-lo com sua irrelevância. Essa é a primeira coisa que desestabiliza um mulherengo. Veja, por trás da máscara do conquistador, há um menino faminto por validação. Ele precisa se sentir desejado, precisa se sentir necessário, porque não acredita que tenha valor por si mesmo. A cada conquista, o cérebro dele libera dopamina, literalmente uma dose química de prazer. Isso vicia. Ele precisa da próxima mulher, da próxima mensagem, do próximo olhar. Mas quando você não entra nesse jogo, quando você existe em plenitude, sem a necessidade de aprovação, ele entra em crise. A dopamina para de fluir e o vazio aparece. É nesse momento que começa a verdadeira transformação. Você não precisa dizer nada. Seu ser comunica tudo. Etapa 2. Espelhar sua inconsistência emocional. O mulherengo vive dividido. Deseja, mas foge. Se aproxima, mas sabota. Toca e desaparece. Ele separa sexo de intimidade, desejo de conexão. Quando você espelha essa fragmentação de volta para ele, sem críticas, sem drama, apenas com compaixão clara, algo poderoso acontece. Você pode dizer, por exemplo, percebo que você fala de conexão, mas evita qualquer entrega. Deve ser cansativo viver assim, dividido o tempo todo. Essa simples frase, dita com doçura e firmeza, atinge diretamente o sistema límbico dele, a parte do cérebro responsável pelas emoções mais primitivas. E pela primeira vez, ele se sente visto. Visto onde mais se esconde. Etapa 3. Revelar o padrão sem atacá-lo. Todo mulherengo tem um padrão. Ele repete o mesmo roteiro com pequenas variações, mas ele mesmo não percebe. Para os olhos conscientes, ele é transparente. Mas se você o confronta com agressividade, ele se fecha. Por isso você precisa revelar, sem acusar. Diga, por exemplo, sinto que você sempre se aproxima muito rápido e depois desaparece. Já percebeu que isso se repete em sua vida? Essa pergunta abre uma janela. Se ele sentir segurança emocional suficiente, essa janela se transforma numa porta. Essa abordagem está em sintonia com a ideia de que os relacionamentos profundos não são apenas sobre parceria, mas sobre um caminho de cura mútua, onde cada um se torna um espelho para o outro, ajudando a iluminar as sombras e, ao mesmo tempo, permitindo que ambos se elevem. Se desejar mais detalhes sobre como aplicar esses princípios de forma prática ou explorar mais algum aspecto dessa jornada, posso ajudar com sugestões ou estratégias específicas.